Eu acordei entre máquinas, com o corpo pesado e a respiração falhando. O médico disse que eu tinha acabado de sair de um coma. Mas ninguém me avisou que eu acordaria para a pior traição da minha vida. Ainda fraca, ouvi risadas. Não eram de alívio, eram de desprezo. Quando abri os olhos, vi minha própria família em pé diante da minha cama, sorrindo como se estivessem apenas esperando até o momento certo para que tudo acabasse. E então ele se aproximou. Meu genro olhou para mim como quem olha para algo descartável e disse algo que jamais deveria ser dito a alguém que luta para viver. Naquele instante eu entendi. Eles achavam que eu estava derrotada. O que eles não sabiam é que aquela cama de hospital não era o meu fim. Era o começo da maior vingança da minha vida. Acordar de um coma não é como nos filmes. Não há um despertar suave nem alívio imediato. Há peso, confusão e uma sensação estranha de que o corpo não responde como deveria. Meus olhos demoraram a se abrir e quando conseguiram, tudo parecia embaçado. Luzes fortes, o cheiro agressivo de remédio e um apito distante de máquinas que marcavam o ritmo da minha respiração. Por alguns segundos, pensei que estivesse sozinha, até ouvir risadas. Não eram risadas de alívio. Eram curtas, baixas, quase impacientes. Forcei a vista e percebi vultos ao redor da cama. Quando o foco voltou aos poucos, o choque foi maior que qualquer dor física. Minha filha estava ali, meu genro também. E logo atrás, os pais dele. Nenhum semblante preocupado, nenhuma lágrima. Apenas olhares atentos, como quem observa algo que pode acabar a qualquer momento. Tentei mexer a mão, chamar alguém, mas o corpo parecia preso a um peso invisível. Minha garganta estava seca e cada tentativa de falar se transformava em um esforço inútil. Ainda assim, ninguém se aproximou para ajudar. Eles conversavam entre si, em tom baixo, como se eu não estivesse acordada, como se eu não estivesse viva. Meu coração apertou quando percebi algo ainda mais cruel. Eles não estavam ali por mim. Estavam ali pelo que viria depois, pela ausência que imaginavam que eu deixaria, pela vida que acreditavam que estava prestes a acabar. Foi então que senti uma presença mais próxima. Meu genro deu um passo à frente, parou ao lado da cama e me observou com atenção fria. Cruzou os braços e inclinou levemente a cabeça, como quem avalia um objeto antigo. Sua voz saiu firme, sem hesitação, sem qualquer traço de respeito. Ela ainda está aí. Achei que não passaria dessa noite. Minha filha permaneceu imóvel. Não disse nada. Não reagiu. Apenas abaixou o olhar, como se o silêncio fosse mais confortável do que me defender. Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou. Não foi o corpo, já machucado. Foi a certeza de que, enquanto eu lutava para viver, eles já tinham decidido o meu fim. E, pior ainda, tinham se organizado para lucrar com ele. Respirei com dificuldade, sentindo uma lágrima escorrer pelo canto do olho. Eles não perceberam, ou fingiram não perceber. Para eles, eu já era passado. O que nenhum deles imaginava é que aquele despertar não era o meu último suspiro. Era o primeiro sinal de que algo estava prestes a sair completamente do controle deles. Os dias seguintes passaram lentamente, como se o tempo tivesse decidido me punir junto com eles. Meu corpo ainda estava fraco. Cada movimento exigia esforço, mas minha mente estava desperta, atenta, observando tudo. A cada visita percebia que algo havia mudado. Já não falavam comigo. Falavam sobre mim, como se eu fosse apenas um problema temporário, prestes a ser resolvido. Minha filha aparecia pouco. Quando vinha, ficava poucos minutos mexendo no celular, evitando meus olhos. Não perguntava como eu estava. Não segurava minha mão. O amor que um dia existiu parecia ter sido substituído por um constrangimento silencioso. Já meu genro, esse fazia questão de aparecer, sempre confiante, sempre confortável demais naquele quarto que deveria ser de cuidado e respeito. Certa tarde ele entrou sozinho, fechou a porta atrás de si e se aproximou da cama com passos lentos. Observou os aparelhos, depois voltou o olhar para mim. Havia algo em seu rosto que me causou um arrepio imediato. Não era raiva. Era desprezo.
Ele respirou fundo e falou como quem anuncia uma decisão já tomada. Assim que você sair daqui, é melhor se organizar. Aquela mansão não é mais um lugar para você. Tentei falar, mas a voz não saiu. Meu peito apertou e ele percebeu. Sorriu de canto, satisfeito com minha fragilidade. Encontra outro lugar para viver. Já passou da hora de desaparecer da nossa rotina. A casa precisa seguir em frente. Ele fez uma pausa curta e completou, quase em tom de conselho. Velhos ocupam espaço demais. Cada palavra entrou em mim como uma lâmina lenta. Não apenas pelo que foi dito, mas pela certeza com que ele falava. Aquilo não era uma ameaça vazia. Era um plano. Um plano que claramente vinha sendo discutido há algum tempo. O mais doloroso não foi ouvir aquilo dele. Foi perceber que minha própria filha concordava em silêncio. Depois que ele saiu, fiquei olhando para o teto por longos minutos. A dor física parecia pequena diante do peso daquela humilhação. Eles acreditavam que eu estava fraca demais para reagir, cansada demais para lutar, sozinha demais para resistir. E talvez estivessem certos sobre uma coisa. Eu estava sozinha, mas enquanto o quarto permanecia em silêncio, algo dentro de mim começava a se reorganizar. Não era força no corpo, era clareza. A mesma clareza que eles não perceberam enquanto decidiam meu destino sem me consultar. Receber alta deveria significar alívio. Para mim, significou apenas a troca de uma cama fria por outra. Nenhuma comemoração, nenhum graças a Deus você voltou. Meu genro cuidou de tudo com uma eficiência mecânica, falando com médicos, assinando papéis, organizando horários, como quem encerra um processo que demorou mais do que o esperado. Minha filha permaneceu ao lado dele o tempo todo, em silêncio, como uma sombra que havia esquecido o próprio reflexo. O caminho até a mansão foi silencioso. Observei a cidade pela janela do carro, sentindo o corpo ainda fraco, mas a mente estranhamente lúcida. Cada rua que passava me trazia lembranças de decisões que tomei, sacrifícios que fiz, noites em claro trabalhando para construir tudo aquilo. Era impossível não pensar que enquanto eu lutava entre a vida e a morte, alguém já tinha começado a ocupar o meu lugar. Assim que atravessei a porta principal, senti. Não precisei que ninguém dissesse nada. A casa não me recebeu como antes. O ar parecia diferente, mais frio. O cheiro que sempre associei ao meu lar havia sido substituído por perfumes estranhos. Olhei ao redor e percebi mudanças sutis, mas dolorosas. Quadros que escolhi pessoalmente não estavam mais nas paredes. Objetos que carregavam histórias tinham desaparecido. Meu espaço havia sido reorganizado por outras mãos. Minha filha caminhava pela sala como se estivesse visitando um lugar novo, olhando para o marido em busca de aprovação. Não perguntou se eu estava cansada, não ofereceu apoio. Meu genro, por outro lado, parecia confortável demais. Andava com passos firmes, abria portas, dava ordens. Em certo momento apontou para o corredor com um gesto rápido, quase impaciente. O quarto do fundo está livre. É melhor você ficar lá enquanto se recupera. Não houve preocupação na voz. Apenas decisão. Aquele quarto nunca foi meu. Sempre foi usado para visitas rápidas, estadias temporárias. Assenti lentamente, sentindo o peso da humilhação. Mas mantive o silêncio. Ainda não era o momento de reagir. Os dias seguintes foram um exercício cruel de invisibilidade. As refeições aconteciam sem que me chamassem. Eu ouvia talheres, risadas, conversas animadas. E continuava sozinha. Quando aparecia na cozinha, as vozes diminuíam. Quando me sentava na sala, o ambiente ficava pesado. Minha presença incomodava. Não por quem eu era, mas pelo que representava. Um obstáculo. Minha filha evitava conflitos com uma habilidade assustadora. Não me enfrentava, mas também não me defendia. Escolhia sempre o caminho mais fácil, o mais confortável. Já meu genro passou a agir como dono. Falava sobre reformas, sobre mudanças, sobre planos futuros usando sempre a mesma palavra, nós. Eu não estava incluída nesse nós. Certa noite acordei com vozes vindas da sala. A porta do meu quarto estava entreaberta. Reconheci imediatamente o tom do meu genro. Seguro,
convicto. É só uma fase. Ela não vai aguentar muito tempo assim. Quando tudo se resolver, a casa fica definitivamente com a gente. Alguém riu. Não consegui identificar quem. Talvez minha filha. Talvez os pais dele. Aquela risada ecoou dentro de mim por horas. Deitada naquela cama estranha, encarei o teto no escuro. O corpo ainda doía, mas já não era isso que me mantinha acordada. Eles acreditavam que meu silêncio era fraqueza, que minha quietude era resignação. Não perceberam que enquanto ocupavam meus espaços, eu reorganizava algo muito mais importante. Minha memória, minha lucidez. E cada detalhe que sustentava o império que eles achavam que já tinham conquistado. O quarto do fundo se tornou meu mundo. Pequeno, silencioso e distante do centro da casa, ele parecia existir apenas para me lembrar, todos os dias, de que eu havia sido empurrada para fora da própria vida. A janela dava para o jardim lateral, um espaço que quase ninguém frequentava. Ainda assim, eu passava horas observando aquele pedaço de terra, tentando organizar não só o corpo, mas principalmente os pensamentos. Enquanto eles ocupavam a casa, eu ocupava a memória. Lembrava de cada assinatura, cada decisão tomada ao longo dos anos, cada conversa que definiu quem realmente mandava em tudo aquilo. Não fui apenas uma moradora daquela mansão. Fui a construtora silenciosa de tudo o que existia ali. E essa era uma verdade que ninguém parecia disposto a reconhecer. Ou talvez tivessem esquecido convenientemente. Minha filha entrou no quarto certa manhã sem bater. Olhou ao redor com um desconforto visível, como se aquele espaço não combinasse comigo. Sentou-se na beirada da cama e falou em tom baixo. É só até as coisas se ajustarem. Você precisa entender. Não respondi. Ela não estava ali para ouvir. Estava ali para aliviar a própria culpa. Poucos minutos depois, saiu sem esperar qualquer reação. Já meu genro não demonstrava culpa alguma. Caminhava pela casa como se sempre tivesse sido assim. Falava ao telefone resolvendo assuntos que nunca foram dele. Discutia contratos, decidia pagamentos, planejava mudanças. Eu ouvia tudo em silêncio. Cada palavra confirmava o que eu já sabia. Ele acreditava que havia vencido. Certa tarde, enquanto organizava documentos antigos que mantinha guardados em uma pasta discreta, senti algo que não sentia desde antes do coma. Controle. Cada papel ali era uma lembrança concreta de que nada havia sido construído sem mim. A casa, os negócios, as contas. Tudo passava de uma forma ou de outra pela minha decisão final. Eles usufruíam porque eu permitia. Simples assim. Passei a observar com mais atenção. Horários, conversas, movimentos. O quanto dependiam do conforto que sempre ofereci. O quanto estavam despreparados para perdê-lo. Não havia pressa. Eu sabia que qualquer passo precipitado poderia alertá-los. E eu não queria alertas. Queria certeza. Naquela noite, enquanto ouvia novamente vozes animadas na sala, fechei os olhos e respirei fundo. Eles acreditavam que eu estava isolada, enfraquecida, sem alternativas. Mal sabiam que aquele isolamento estava me devolvendo algo que quase perdi naquele hospital. Clareza. E com clareza, vem decisão. A recuperação física avançava lentamente, mas minha mente já caminhava quilômetros à frente. Aprendi a medir cada passo dentro daquela casa, cada palavra que ouvia, cada porta que se fechava. Eles acreditavam que eu estava conformada, que o quarto do fundo havia se tornado meu limite. Não sabiam que, para mim, aquele silêncio era apenas o início de algo muito maior. Passei a circular mais pela casa em horários estratégicos. Não para provocar, mas para observar. Meu genro falava alto ao telefone, seguro demais, confiante demais. Comentava sobre investimentos, sobre expansão, sobre planos que nunca passaram por mim. Usava a palavra meu com uma naturalidade ofensiva. Minha filha o acompanhava, concordando com a cabeça, evitando qualquer confronto que pudesse quebrar o conforto recém-adquirido. Certa manhã, sentei-me à mesa do café enquanto eles conversavam animadamente. Ninguém me ofereceu nada. Permaneci ali, em silêncio, ouvindo. Agora que tudo está se ajeitando, podemos pensar em mudar algumas coisas.
disse meu genro, sem sequer me olhar. Aquela frase confirmou o que eu precisava ouvir. Eles já se sentiam donos do futuro. Voltei para o quarto e abri novamente a pasta de documentos. Revisei contratos, contas, autorizações. Algumas assinaturas dependiam exclusivamente de mim. Outras tinham cláusulas que só eu conhecia. Sorri pela primeira vez desde o hospital. Não por alegria, por certeza. Eles não haviam tomado nada. Apenas estavam usufruindo de algo que ainda não sabiam que estava prestes a ser retirado. Naquela noite, ouvi meu genro rir na sala. Um riso alto, confiante, de quem acredita que venceu. Permaneci deitada, olhando para o teto, sentindo uma calma estranha tomar conta de mim. Não era resignação, era preparo. Cada dia de silêncio me fortalecia mais do que qualquer discussão jamais faria. Eles acreditavam que a ausência de reação era sinal de derrota. Não perceberam que eu estava apenas escolhendo o momento certo para falar. Porque quando eu falasse, não seria para pedir nada. Seria para encerrar tudo. A primeira mudança foi sutil demais para que eles percebessem de imediato. Um cartão que não passou. Um pagamento que precisou ser refeito. Meu genro reclamou irritado, dizendo que era problema do banco. Eu ouvi de longe, em silêncio, enquanto ele andava pela casa com o telefone no ouvido, gesticulando como quem não aceita contratempos. Pela primeira vez, vi a confiança dele sofrer um pequeno arranhão. Nos dias seguintes, os problemas começaram a se acumular. Contas que sempre estiveram em débito automático voltaram como pendências. Um fornecedor ligou pedindo confirmação de algo que até então nunca precisou ser confirmado. Meu genro passou a falar mais baixo ao telefone. O riso fácil desapareceu. A casa, antes cheia de planos, começou a ficar pesada, carregada de um nervosismo que ninguém sabia explicar. Minha filha percebeu a mudança antes de todos. Começou a me procurar mais vezes, aparecendo no quarto com perguntas disfarçadas de preocupação. Você sabe se mudou alguma coisa nas contas? Eu apenas a olhava, mantendo a voz calma. Não mexi em nada. A resposta era verdadeira. Ainda não tinha mexido, mas já havia iniciado algo muito maior. Meu genro passou a andar de um lado para o outro, abrindo gavetas, revisando papéis, tentando entender onde estava o erro. Em determinado momento, ouvi quando ele disse em tom alterado: "Isso não faz sentido. Sempre funcionou." Aquela frase me trouxe uma satisfação silenciosa. Sempre funcionou. Porque eu estava ali. Naquela noite, durante o jantar, o clima era outro. Ninguém riu. Ninguém conversou. Os talheres batiam nos pratos de forma seca. Meu genro evitava meu olhar, mas não conseguiu esconder a inquietação. Pela primeira vez desde que acordei do coma, senti que o equilíbrio daquela casa havia começado a mudar. Voltei para o quarto com passos lentos, sentindo o coração bater firme. Não havia pressa. O desconforto ainda era pequeno, mas suficiente para plantar dúvida. Eles estavam começando a entender que algo não estava sob controle. E isso os assustava mais do que qualquer confronto direto. Porque o conforto deles sempre dependeu de uma única coisa: a minha permissão. O telefone tocou cedo naquela manhã. Não era o som comum de chamadas rotineiras. Era insistente, impaciente. Meu genro atendeu ainda de pijama e, em poucos segundos, o rosto dele mudou. A cor foi sumindo devagar, como se alguém estivesse apagando a segurança que ele exibia há semanas. Falou pouco, respondeu com frases curtas e encerrou a ligação em silêncio. Passei pela sala com passos lentos, apoiando-me discretamente no corrimão. Ninguém disse nada, mas o clima estava diferente. O ar parecia pesado, como antes de uma tempestade. Meu genro caminhava de um lado para o outro, folheando papéis, abrindo o notebook, digitando com pressa. Minha filha observava tudo à distância, inquieta, mordendo o lábio, claramente assustada. Pouco depois a campainha tocou. Um som seco, direto. Meu genro foi até a porta com hesitação, como se já soubesse o que encontraria do outro lado. Quando abriu, um homem bem vestido se apresentou com calma profissional. Sou o advogado responsável por regularizar algumas pendências. Aquela palavra caiu como um peso. Pendências. Eles se sentaram na sala. Eu permaneci em pé, próxima à porta,
em silêncio. O advogado abriu a pasta e começou a explicar, com voz firme e técnica, que certas autorizações haviam sido revistas, que algumas decisões precisariam ser suspensas e que documentos importantes exigiam uma assinatura que ainda não havia sido concedida. Meu genro interrompeu, visivelmente alterado. Isso deve ser algum engano. O advogado não se alterou, apenas continuou. Não é um engano. Tudo está de acordo com os registros. Cada frase arrancava um pouco mais do controle que meu genro acreditava ter. Minha filha tentou intervir, mas a voz saiu trêmula. Pela primeira vez, eles estavam ouvindo alguém que não podia ser intimidado. Quando o advogado se levantou para ir embora, deixou sobre a mesa um envelope pardo. Meu genro ficou olhando para ele por longos segundos, como se temesse tocar. O medo já não era disfarçado. Estava ali, exposto, ocupando o mesmo espaço que antes era dominado por arrogância. Naquela noite, ninguém jantou. A casa permaneceu em silêncio absoluto. Meu genro ficou trancado no escritório até tarde. Minha filha chorou sozinha no quarto. E eu, deitada na cama do quarto do fundo, fechei os olhos com a certeza de que o jogo havia mudado definitivamente. Eles ainda não sabiam tudo, mas já sabiam o suficiente para sentir algo que nunca haviam sentido antes naquela casa. Insegurança. A manhã começou estranhamente silenciosa. Nenhuma televisão ligada, nenhum telefone tocando, nenhum passo apressado pela casa. Era como se todos estivessem evitando fazer barulho, com medo de provocar algo que já sentiam estar fora de controle. Desci devagar até a sala e encontrei meu genro sentado no sofá, com os cotovelos apoiados nos joelhos e o olhar perdido. O homem que antes ocupava aquele espaço com arrogância, agora parecia menor, encolhido dentro da própria certeza quebrada. Minha filha entrou logo depois, os olhos inchados, o rosto cansado. Tentou puxar assunto comigo, algo sobre o café, sobre como eu estava me sentindo. As palavras saíam atropeladas, vazias. Não respondi de imediato. Observei os dois por alguns segundos, permitindo que o desconforto se instalasse por completo. O silêncio sempre foi mais eficiente do que qualquer grito. Meu genro respirou fundo e finalmente falou, com um tom que já não reconheci. Precisamos conversar. Não havia ordem naquela frase. Havia pedido. Sentamos à mesa, onde tantas vezes fui ignorada. Ele começou a falar rápido, tentando justificar decisões, minimizar atitudes, empurrar culpas para circunstâncias que não existiam. Disse que tudo tinha sido um mal-entendido, que ninguém quis me desrespeitar, que as coisas saíram do controle. Enquanto ele falava, percebi algo importante. Ele não estava arrependido. Estava com medo. Medo de perder o que nunca foi dele. Quando terminou, a sala ficou em silêncio novamente. Foi então que levantei o olhar e falei pela primeira vez com total firmeza. Você lembra do que me disse no hospital? Ele franziu a testa, confuso. Eu continuei com a voz baixa e controlada. Lembra quando disse que eu deveria encontrar outro lugar para viver? Que eu ocupava espaço demais? Ele engoliu em seco. Não respondeu. Aproximei-me dele com calma, sem raiva, sem pressa. Olhei diretamente nos seus olhos e devolvi cada palavra com precisão. Agora é você quem precisa encontrar outro lugar para viver. Não levantei a voz. Não precisei. O impacto veio da verdade. Minha filha levou a mão à boca, em choque. Meu genro ficou imóvel, pálido, como se finalmente entendesse o tamanho do erro que cometeu. Aquela frase não era vingança impulsiva, era consequência. E naquele instante, tudo o que eles construíram em cima da minha fragilidade começou a desmoronar de vez. Levantei-me da mesa e caminhei em direção ao corredor, sentindo uma leveza que não sentia há muito tempo. Atrás de mim, nenhum deles teve coragem de dizer uma única palavra. A decisão já havia sido tomada. A notificação chegou no início da tarde, trazida pelo mesmo advogado que havia visitado a casa dias antes. Meu genro observou da escada enquanto o envelope era colocado sobre a mesa. Não tentou impedir. Não discutiu. Já não tinha forças para isso. O papel que ele tanto temia agora era real, concreto, impossível de ignorar. Minha filha leu primeiro. As mãos tremiam tanto que precisou sentar. O rosto dela se contraiu em uma mistura de choque e arrependimento tardio.
Tentou falar algo, mas a voz falhou. Pela primeira vez, parecia entender que o conforto que escolheu teve um preço alto demais. Não apenas material, emocional. Meu genro permaneceu parado, olhando para o chão. O homem que me humilhou no hospital agora evitava qualquer contato visual. Não havia raiva. Havia derrota. Ele perdeu acesso às contas, aos contratos, à autoridade que acreditava possuir. Tudo aquilo que o fazia se sentir poderoso desapareceu em silêncio, da mesma forma que ele tentou me apagar. Os pais dele ligaram mais tarde pedindo uma conversa. Não atendi. Não por vingança, mas por cansaço. Cansaço de explicar o óbvio, de justificar limites, de ser colocada sempre na posição de quem deve entender, perdoar, ceder. Algumas portas, quando se fecham, precisam permanecer assim. À noite ouvi malas sendo arrastadas pelo corredor. Nenhuma discussão, nenhum pedido. Apenas passos pesados e portas batendo. Minha filha passou pelo meu quarto. Parou por alguns segundos, mas não entrou. O silêncio dela foi mais doloroso do que qualquer palavra dita antes. Ali compreendi que algumas perdas não são evitáveis. São escolhas. Quando a casa finalmente ficou vazia, sentei-me na sala e observei tudo ao redor. Cada móvel, cada parede, cada detalhe carregava memórias. Algumas boas, outras não. Respirei fundo, sentindo um misto de alívio e tristeza. A justiça havia sido feita, mas justiça também deixa marcas. Naquele momento entendi que o preço das atitudes não é negociável. Todos pagam, de um jeito ou de outro. A casa amanheceu diferente. Não pelo silêncio, mas pela ausência de tensão. Caminhei pelos cômodos sem pressa, tocando nos móveis, observando a luz entrar pelas janelas que por tanto tempo iluminaram conversas que já não existiam. Pela primeira vez desde o hospital, senti que aquele espaço voltava a me pertencer. Não como posse, mas como respeito. Sentei-me na sala e pensei em tudo o que aconteceu. Pensei no hospital, nas palavras frias, no olhar que se desviou quando eu mais precisava de apoio. Pensei também no quanto o silêncio pode ser confundido com fraqueza. Muitas vezes, ficar calada foi uma escolha estratégica. Outras vezes foi apenas sobrevivência. A diferença entre uma coisa e outra muda tudo. Não senti orgulho da queda deles. Senti alívio por ter me levantado. Aprendi, tarde talvez, que permitir desrespeito em nome da família cobra um preço alto demais. Amor não humilha. Laços verdadeiros não se sustentam à custa da dignidade de alguém. Olhei para o corredor que levava ao quarto do fundo e percebi o quanto aquele isolamento me ensinou. Estar sozinha me obrigou a ouvir a mim mesma, a lembrar quem eu era antes de ser reduzida a um incômodo. Foi ali, no silêncio, que reencontrei minha força. Se existe algo que essa história deixa como lição, é simples e dura. Quem constrói não deve se curvar a quem apenas usufrui. Ninguém tem o direito de te apagar dentro da própria vida. Respeito não se implora, se impõe com limites. Fechei a porta da casa naquele fim de tarde com a certeza de que não venci por vingança, mas por coragem. Porque sobreviver é importante, mas viver com dignidade, isso é essencial. Se você chegou até aqui, eu quero agradecer de verdade por ter ouvido essa história até o fim. Histórias como essa não são fáceis de contar, mas precisam ser ouvidas, porque ninguém merece ser silenciado dentro da própria vida. Agora eu quero saber de você. De onde você está ouvindo essa história? Qual cidade ou país? Você já viveu algo parecido ou conhece alguma história surpreendente que te marcou? E me conta também o que você estava fazendo enquanto escutava. Estava deitado, trabalhando, dirigindo, cozinhando ou tentando relaxar depois de um dia difícil? Seu comentário é muito importante porque ele mostra que essa história não terminou aqui. Ela continua em cada pessoa que se reconheceu nela.